remanescente da última sessão, o deputado Melão, por 5 minutos e 55 segundos. Tem a palavra, deputado Melão. Bom, muito obrigado, senhor presidente. Então, retornando aqui o meu discurso dos pontos que eu levantei, nessa grande discussão, essa importante discussão que é o orçamento, primeiro ponto, vou voltar aqui os tópicos. Deputado Carlão, nem adianta pedir a parte. Só para dar uma explicação para o senhor. Se inscreve e fala. Só uma explicação. Só para eu terminar, vamos lá. Está dizendo que não sabe Primeiro, o que é a rubrica publicidade de R$10, institucional. Publicidade institucional. Houve um aumento de 88 milhões de reais para 153 milhões de reais. Esse 88 milhões de reais era o que era gasto em 2020. Aumentamos para isso. Sendo que o Instituto do Câncer teve uma redução de 54 milhões de reais na proposta inicial. Ou seja, que orçamento que é esse? Pagador de impostos, você acha isso justo? Então peça ao seu representante, que deveria ser a sua voz dessa casa, voltar contrário a esse absurdo. Redução de gastos com segurança pública, mais de 2 bilhões de reais. É isso que você quer, pagador de impostos? É isso que você deseja no orçamento que vai destinar o dinheiro que foi extraído do seu suor, do seu trabalho? Redução de gastos da Secretaria da Saúde, 800 milhões de reais a proposta inicial. É isso que você quer, pagador de impostos? E mais uma vez eu pergunto, em que dotação está prevista a compra de vacinas? Aonde está aqui no orçamento o gasto que vai ser feito com a compra de vacinas, seringas, agulhas? Nós queremos saber, não existe aqui, não encontrei aqui, não responde os requerimentos de informação para a gente saber disso, né? E, para finalizar, a questão do Tribunal de Justiça. Como eu mencionei aqui, nós aprovamos o dia 31 de agosto, taxa do judiciário, 30% dessa taxa que era recolhida ia para os cofres do governo do Estado. Foi aprovada aqui a destinação direta para o Tribunal de Justiça gastar com despesas com pessoal, valor equivalente a 297 milhões de reais. O que foi dito no ofício aqui do secretário Meirelles, quando apresentou esse projeto em agosto, é que essa transferência não teria impacto financeiro. Está aqui com o ofício, para não deixar mentir, para o Poder Executivo, uma vez que haverá compensação via redução da parcela discricionária alocada ao Tribunal de Justiça. O que houve na proposta orçamentária inicial enviada para cá, só que depois, através de um ofício do governador, mais propriamente o ofício número 41 de 2020, o governador solicita um acréscimo de 300 milhões de reais para a dotação de pessoal, ou seja, para gastar com pessoal. Detalhe, isso não é para contratar mais gente, porque até 2021, segundo a lei, não pode haver novas contratações. Então, para onde será destinado esse dinheiro com dotação para pessoal? Que além da taxa que eles ganharam com essa destinação, que seria suprimida aqui no orçamento, agora houve esse acréscimo, coincidentemente, do mesmo valor praticamente. Ou seja, são esses absurdos que se encontram hoje nesta proposta orçamentária que está sendo discutida, e quem é contra tudo isso que eu estou colocando aqui, deve sim votar contra esse orçamento, essa proposta orçamentária. Deputado Ricardo Melão. Deputado Ricardo Melão, o senhor me dá uma parte? Concedo, sim. Só para reforçar Nossa, esse filial novo. Calma, deputado Carlão, é minha vez da parte aqui. Só para reforçar o absurdo, esse aumento aí para o TJ, a gente que já tem uma das justiças mais caras do Brasil, um aumento de 300 milhões de reais para o seu orçamento. Também reforçar que, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu e todos os membros da comissão fizemos uma emenda para que não fosse retirado o orçamento da FAPESP. Conversei com o líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, que reforçou que esse repasse vai ser realizado via decreto. Obviamente que a gente discorda, mas a gente confia que vocês vão cumprir o acordo de não retirar esse recurso da FAPESP. É um mecanismo distinto, diferente, né? E a gente vai cobrar e acompanhar para garantir que isso aconteça. Obrigado, deputado. Bom, de nada, deputado Sérgio. Eu espero que seja cumprido esse acordo, até porque o acordo que foi colocado aqui
no projeto de lei da taxa do judiciário não foi cumprido, porque foi dito aqui claramente, quero ler o ofício, está aqui o ofício, encaminhado no dia 18 de dezembro de 2019, que a transferência dos recursos prevista no projeto não terá impacto financeiro para o Poder Executivo, uma vez que haverá compensação via redução da parcela discricionária alocada ao Tribunal de Justiça, o que não foi cumprido, repito, não foi cumprido, porque afinal, através do ofício aqui, vou ler o número do ofício para ninguém aqui, para todo mundo poder consultar a fonte. 41 de 2020, enviado pelo governador João Dória, que solicita um acréscimo para dotação de pessoal, que é a rúbrica do grupo 31, tá? Dotação de pessoal solicita um acréscimo de 300 milhões de reais, que é justamente o valor que foi suprimido com a destinação de 30% da taxa do judiciário diretamente para o Tribunal de Justiça. Deputado Calão Piatari, o senhor terá 15 minutos, o senhor se inscrever para falar. E, aliás, eu acho que o senhor deveria fazer isso. Como líder do governo, deputado Calão, é importante que você faça toda essa defesa durante 15 minutos. O senhor terá o tempo, democraticamente, assim. Olha, desculpa, se o senhor quiser debater o orçamento, o senhor terá 15 minutos aí. Eu citei aqui todas as fontes, deputado Calão. Se o senhor citar todas as fontes para ajudar no debate, eu agradeceria também. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, falar contra, a deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela rede Alesp. É realmente uma noite muito importante, a discussão do orçamento. Eu inicio reconhecendo que estamos num período atípico, né, num período de gastos excepcionais, um período, inclusive, em que houve o reconhecimento no âmbito federal, no âmbito estadual e nos mais diversos municípios de um estado de calamidade. E o orçamento veio para esta casa realmente com cortes nas áreas essenciais. E das áreas que sofreram esses cortes, eu penso que a saúde foi a que foi mais vitimada. Muitas foram as emendas apresentadas individualmente pelos colegas deputados. Eu escolhi apresentar as minhas emendas pela bancada. Então, várias emendas foram apresentadas pela bancada do PSL, emendas recompondo, e gostaria de destacar que todas as emendas da bancada do PSL foram apresentadas com a finalidade de recompor o orçamento previsto para 2020. Então, nenhuma das nossas emendas teve o objetivo de aumentar o orçamento previsto para 2020. Nós só buscamos recompor o orçamento previsto para 2020, neste que faz as previsões para 2021. Buscamos recompor o orçamento da Defensoria Pública, o orçamento do IMESC, o orçamento do Oncocentro, o orçamento das Santas Casas e Filantrópicas em geral, o orçamento das Santas Casas Sustentáveis, o IMESC, não sei se já citei aqui. Fizemos um apoio maciço da emenda do colega Alex de Madureira, que objetivava recompor o orçamento do Instituto do Câncer, dentre outros tantos temas. Então, nós fomos muito responsáveis ao procurar apenas recompor os orçamentos. Quero reconhecer o valoroso trabalho do deputado delegado Olim, que foi relator do orçamento. Ele procurou, de maneira muito clara, transparente, objetiva, contemplar várias das emendas apresentadas pelas diversas bancadas, pelos parlamentares individualmente. Melhorou a situação, por exemplo, do programa Santas Casas Sustentáveis, das filantrópicas. Melhorou a situação do Instituto do Câncer, né, que estava com uma defasagem de 54 milhões e obteve uma verba de 29 milhões, então ele melhorou.
tirou de uma linha do orçamento que falava em pagamentos gerais do Estado de maneira um tanto quanto imprecisa. Então, eu quero aqui fazer justiça ao colega que fez um trabalho difícil e procurou ser muito democrático com todos os colegas da casa, independentemente de ideologia. Qual é o meu maior problema com relação a este orçamento? E tem a ver com um princípio pelo qual eu luto muito antes de ser deputado. E não importa qual é o partido que está no poder, não importa a esfera administrativa, o meu discurso, vem sendo muito firme e coerente nessa seara. Eu critiquei os governos do PT, eu já fiz críticas ao governo Bolsonaro, ao governo Dória, a nossa casa aqui, toda vez que há gastos com publicidade. No ano passado, os senhores vão recordar, eu fiquei aqui até mais de meia-noite pedindo para reduzir a verba de publicidade. Mesmo com toda a luta, no ano passado, nós conseguimos alguma redução. Houve uma aprovação de 88 milhões. Pois bem, o orçamento veio para esta casa reduzindo as verbas para todas as áreas essenciais. Praticamente a única área em que houve acréscimos foi a parte da comunicação, a publicidade institucional. Eu não tenho, haja vista ser essa uma das minhas bandeiras, como votar favorável a um aumento numa área que eu não quero ofender os profissionais dessa área, mas que eu considero, eu vou usar um termo forte aqui, eu peço desculpas, mas eu considero inútil. Sabe, eu considero um absurdo a gente deixar de gastar num hospital para gastar em propaganda. O líder do governo, de maneira muito respeitosa, antes da nossa sessão, me chamou e falou: deputada, entenda, nós precisaremos fazer campanhas para explicar para a população acerca da importância da vacina, que é necessário tomar a vacina. Nós precisaremos fazer campanhas em virtude das aulas online, muitas mães têm dificuldade de compreender, as crianças idem. Então, é uma necessidade. Eu entendo a explicação, respeito a explicação, respeito os colegas que concordam, mas qual é o meu pensamento? Por que não utilizar esse montante que vai ser necessário para essas campanhas, que são importantes, dos 88 milhões? Então, como ainda não terminou a discussão, e no ano passado nós conseguimos, eu acho assim, o colega Olim conseguiu uma melhora significativa no texto. No ano passado, nós fizemos melhoras no dia da votação. Hoje ainda é terça. Por que não refletir sobre a possibilidade de nós retirarmos da parte de comunicação, da parte de publicidade, o que excede o orçamento do ano passado e redistribuir para as áreas essenciais, para o Instituto do Câncer, para outros equipamentos de saúde ou programas em geral. Tem demandas da segurança, demandas da educação, poderíamos dividir esse montante que vem além do orçamento do ano passado para publicidade, nessas áreas essenciais. É um pleito que eu faço, quero deixar claro aqui que não há implicância com nenhum colega, não há implicância com nenhuma bancada, não há implicância com o governo, é que eu entendo que a gente tem que ter coerência, tem que ter coerência na votação. E para mim, pelo menos para os meus conceitos, para as minhas convicções, seria absurdamente incoerente votar favoravelmente a um orçamento que tira da saúde e aumenta na publicidade. E a eventualidade dessa sugestão ser acatada, de nós fazermos pequenos ajustes nesse relatório do deputado Olim, que entendo que já fez muito, com os poucos recursos que há, sigo sugerindo que essa verba que vai para o Tribunal de Justiça tenha vinculação. O líder do governo também me disse que houve um compromisso do senhor presidente do tribunal de chamar os funcionários já aprovados, ou seja, recompor os quadros, para que os processos possam ter andamento.
E não é questão de não confiar, não é isso. Mas eu penso que esta casa tem uma responsabilidade. Sob o ponto de vista moral, né, tem maior vinculação se o orçamento sair com esse valor que veio de adicional, com algumas, né, vamos dizer assim, obrigações ou alguns compromissos, como de convocar os escreventes que foram aprovados, remunerar os conciliadores, conforme prevê a legislação, instalar as varas de criança e adolescente, né, tão necessárias até para que os processos de adoção tenham um andamento mais acelerado, que é tema aqui da nossa frente parlamentar, pela celeridade na adoção de bebês. Então, eu penso que já houve uma melhora e nós temos condições e tempo ainda de melhorar ainda mais. Essa é a sugestão e o pedido que eu faço aos colegas, ao próprio governo. Fui muito transparente, levei esses pontos, inclusive, ao governador na reunião mensal que fazemos aqui. Eu tenho essa característica, o que eu falo na tribuna, eu falo nas reuniões, eu falo no meu gabinete, e agora eu estou tentando explicar, né, de uma maneira mais detalhada, os motivos pelos quais eu ainda não me sinto confortável a votar sim no orçamento. Por favor, deputado Barros. Deputada Janaína, eu quero apenas dizer que num mar de razões para decepção, desencanto e tristeza, esta sessão me propiciou ouvir essa fala de Vossa Excelência, que me anima e que me dá esperança. Extraordinária manifestação de Vossa Excelência. Eu estou aqui há bastante tempo, acompanho as votações de orçamento há muito tempo, e quero dizer que não tinha visto ainda uma explanação tão ponderada, tão respeitável quanto essa. Muito obrigada. Eu tinha que fazer essa manifestação e faço com muita satisfação. Parabéns. Vossa Excelência está dando um grande exemplo para essa casa. Muito obrigada, deputado Barros. Um cumprimento de qualquer colega enobrece, mas vindo de Vossa Excelência é um diferencial. Então, fico exatamente, sim, extremamente honrada e até emocionada com a fala de Vossa Excelência. É isso, colegas. Eu acredito que o nosso papel, né, não é só aprovar ou rejeitar o que vem do governo. É fazer o que vem do governo ficar muito melhor. Muito obrigada pela atenção e o carinho de todos. Próxima inscrita, a deputada Mônica, para falar contra. De novo aqui, quero primeiro começar saudando e parabenizando o meu colega de bancada, Carlos Gianazzi, pelo aniversário. Ele está no gabinete agora, mas está aqui presente. Um grande lutador que muito orgulha a nossa bancada, que hoje estava com servidores e servidoras públicas na esperança de ver pautado um importante projeto da sua autoria, o PDL 22, que trata da correção do confisco da aposentadoria de servidores públicos no estado de São Paulo. Projeto que seria muito importante ser pautado nesse final de ano para corrigir um dos tantos ataques brutais permitidos por essa Assembleia Legislativa e patrocinado pelo governador João Dória à população do estado de São Paulo. Então, deputado Carlos Gianazzi, muito obrigado pela luta, pela parceria, pela sua história e trajetória, e parabéns por mais um ano de vida. Nós estamos votando uma das matérias, na verdade, a matéria mais importante para a população do estado de São Paulo, que é o orçamento. O orçamento é a aplicação do recurso público na política geral. Julgo que é aqui que a gente vai dizer se vai ou não ter vacina, se vai ou não ter Santa Casa, se vai ou não ter escola pública, se vai ou não ter defensoria pública, se vai ou não ter serviço público.
A gente vem de um debate acalorado no dia de hoje, mais cedo, quando eu estive nessa tribuna, a gente estava discutindo uma outra matéria que estava para entrar em votação, que é a reforma administrativa, que talvez venha amanhã, e eu acho mais importante a gente se debruçar sobre o PDL do Carlos Gianazzi, que não vem à votação nunca. E entre muitas polêmicas, o deputado Carlão Pignatari, líder do governo, futuro presidente da Assembleia Legislativa, com acordo com os partidos todos aí, muito acalorado, está nervoso hoje, interrompendo fala, mas não se inscreve para vir aqui defender o orçamento do governo. Defender o orçamento do governo seria importante aqui, justificar num cenário em que o governo vai à imprensa dizer que não existe crise, que o governo do Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo já se recuperou, num cenário em que a gente assistiu à arrecadação do último ano e não teve grandes prejuízos. Por que que a gente chega a um orçamento que corta, 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 corta e corta? Corta o investimento na educação, corta o investimento na saúde, corta o investimento na segurança pública e dobra o orçamento em publicidade. Setor que teve aumento é em publicidade. Em contrapartida, a gente precisa falar desse momento da saúde no estado de São Paulo. Nós estamos num período de pandemia em que existe uma grande disputa e uma ansiedade da população em torno da vacina. O governador João Dória vai à mídia dizer que vai garantir vacina para o estado de São Paulo, ao mesmo tempo que nos municípios, de município a município, a população enfrenta o caos na saúde. Itu, nesse momento, tem uma situação bastante delicada, em que um contrato como esse foi encerrado às pressas, e a Santa Casa do município está sem gestão, e a Secretaria de Saúde não topa me receber ou receber a Prefeitura para dizer o que vai acontecer, e nesse momento a Santa Casa de Itu está gerida emergencialmente com intervenção da Prefeitura. Botucatu está com uma situação bastante difícil da gestão da sua maternidade. Bauru tem um HC equipado, grande, poderia estar atendendo a população, mas também por dificuldades orçamentárias, está com dificuldade de atender a população. E todos os dias no gabinete a gente pede ajuda, a gente recebe pedido de ajuda para muitas e muitas e muitas e muitas santas casas e hospitais municipais e regionais que são da gestão do Estado, cada vez com mais dificuldades de atendimento. Quando a gente fala de Santa Casa, e eu faço questão de falar do papel das Santas Casas nos municípios do interior, a gente precisa lembrar que a grande maioria delas nasceram como maternidade e tem grande responsabilidade no nascimento de crianças. Essas maternidades nos interiores que já passam por dificuldade, está no centro do alvo do corte do orçamento que a gente está votando agora. O governo do Estado de São Paulo corta das Santas Casas. O valor, 480 mil repassados a menos para as Santas Casas. E aí a gente viveu aqui diversos debates acalorados sobre nascimento, sobre bebês, sobre saúde das crianças, saúde das mães. Inclusive na semana passada, no fatídico embate sobre o projeto que dificultaria o acesso às mulheres ao aborto legal. Quando a gente está falando de nascimento e de responsabilidade com a sobrevida de mulheres e crianças, é preciso dizer que esse orçamento vai matar mulheres e bebês à medida que precariza as UTIs neonatais, as Santas Casas e maternidades dos interiores. É essa a responsabilidade desse orçamento. Um orçamento que corta 1 bilhão da saúde já precária e agonizante do Estado de São Paulo, vai cortar das especialidades médicas, das cirurgias, da UTI, do tratamento de sequelas. Se a gente for ver o que foi realmente utilizado durante o ano de 2021
na saúde, a gente vai ver que essa previsão é de um corte de quase 4 bilhões na prática. Na saúde. Na saúde. E a gente está discutindo isso daqui como se fosse mais um pacto de respeito entre a nossa autoridade, como se fosse mais um pacto de respeitar o cargo que nos foi dado, mas a população que vai ficar sem atendimento na saúde ano que vem é responsabilidade de todos que estão aqui. E esse corte na saúde, ele é escandaloso. Esse corte na saúde, ele é assassino. Esse corte na saúde, ele é contra a vida. Esse corte na saúde é um escárnio, além de ser injustificado. Porque, mais uma vez, repetindo as palavras do próprio governador, o Estado de São Paulo não enfrenta crise. O Estado de São Paulo retomou o crescimento. O Estado de São Paulo passa muito bem, obrigado financeiramente. Então, por que cortar da saúde, da educação, da segurança pública e de todos os setores que a gente sabe que já funcionam com muita dificuldade no Estado de São Paulo? Além de cortar das Santas Casas e da saúde, a gente também corta da ciência e da educação. A gente teve um grande debate aqui sobre a defesa da FAPESP durante o projeto 529. Gente da base do governo, senadores, a deputada Janaína, todo mundo aqui em defesa da ciência. Essa ciência que o governador João Dória disse que é importante, essa ciência que inegavelmente colaborou para ajudar a gente a entender mais rápido o que era o coronavírus, para ajudar a gente a entender mais rápido como se proteger, que descobriu tecnologias de baixo custo e que com certeza é a força motora do nosso Estado. A FAPESP está sob risco, está sob corte aqui no orçamento, além dos orçamentos das universidades públicas. A USP e a Unicamp também terão seu orçamento cortado, segundo essa proposta orçamentária que a gente está se debruçando aqui hoje. Eu acho que esse orçamento não deveria sair daqui se houvesse alguma independência do Poder Legislativo, sem uma real análise de quais serão as necessidades da saúde para o próximo ano, e a gente não deveria deixar ele sair daqui, ao menos com uma recomposição, ao menos com o orçamento que foi previsto durante o ano de 2020 e que precisou de muito mais para a gente conquistar. Nós vamos votar contra, mas nós vamos votar contra mesmo. Nós vamos votar contra não ajudando no quórum, nós vamos votar contra debatendo, nós vamos votar contra obstruindo, nós somos contra essa matéria desde o início. A gente está contando quais são as dificuldades desse orçamento e a gente não faz questão nenhuma de colaborar para que essa matéria saia daqui hoje do jeito que está, porque é sobre a vida das pessoas no Estado de São Paulo. E espero que a gente consiga conquistar aqui uma responsabilidade do governador João Dória com a vida das pessoas, já que ele publiciza tanto a possibilidade da vacina. Se vai ter vacina, precisa ter responsabilidade orçamentária para produção, distribuição e campanha de vacinação, o que a gente também não encontra nesse orçamento. No final da minha fala, eu queria falar sobre um outro problema muito grave que se aproxima do Estado de São Paulo e que eu acho que se a gente tivesse responsabilidade, a gente também ia estar numa urgência para debater, que é a água. No Estado de São Paulo tem agora dezenas de cidades com dificuldade de abastecimento de água. O sistema Cantareira aqui na capital apresenta índice baixíssimo e a ciência vem alertando para a dificuldade de abastecimento de água se não chover em volume muito alto em breve. Provavelmente no ano que vem, se tudo continuar como está, a gente vai reviver a crise de abastecimento dos anos de 2014 e 2015. Bauru, Itu, outras tantas cidades já não colocam água na torneira da população diariamente. A gente assiste a cortes
De longa data, tem famílias recebendo água apenas uma vez por semana durante curto períodos de tempo. Enquanto isso, a conta continua a chegar. Aliás, a conta chega cada vez mais alta na casa das pessoas. Durante a pandemia, as regiões periféricas aqui da capital e as cidades menores do interior tiveram corte no abastecimento completamente silenciosos, sem que ninguém falasse sobre isso. A gente acha esse tema urgente, porque é sobre a vida das pessoas, é sobre a possibilidade da manutenção dos lares e das famílias, é sobre a possibilidade da reabertura das escolas, dos funcionamentos dos hospitais e até mesmo do funcionamento das indústrias. Está na hora da gente encarar o problema de desabastecimento do estado de São Paulo de frente, que vai ser um grande problema do próximo período. E não que a nossa água tenha sumido, esse é um estado bastante rico de água ainda, mas a nossa água está completamente poluída. A gente aprovou semana passada um projeto que trata da desobrigação de cobrar taxa de esgoto nos locais onde não há tratamento, que eu acho que é um avanço bastante grande, mas a gente tem que começar a discutir a vetação, o veto da cobrança de tarifação de água para quem não recebe água no estado de São Paulo. A gente tem que discutir tratamento de esgoto e a gente tem que discutir seriamente a despoluição dos rios. A gente teve aqui projetos mal discutidos, sem a participação da sociedade. Um deles foi sobre a despoluição do Rio Tietê, que não leva em consideração o essencial para despoluir os rios, que é tratamento de esgoto. Então, a gente tem grandes desafios no ano que vem. Produzir, distribuir vacina, manter as santas casas abertas, deixar os bebês nascer na maternidade e garantir abastecimento de água para a população do estado de São Paulo. Infelizmente, esses temas não aparecem aqui. Não aparecem nos acordos e negociatas, não aparecem na ordem do dia, não aparecem na pauta. E, infelizmente, aumenta a distância e a ineficiência dessa casa com a realidade concreta das pessoas que estão lá na ponta, esperando que esse conjunto de pessoas trazidas até aqui consiga mediar os conflitos do cotidiano e trazerem soluções importantes para os desafios que virão. Eu ouvi isso. Achei interessante a proposta. Caminha 10 minutos e levanta. Está encaminhando, pelo visto, ali a proposta de não votar hoje e deixar o resto da discussão para a semana que vem. Ok, acho interessante a possibilidade de não terminar o debate hoje. Mas é um debate que a gente tem que fazer. É um debate importante. Inclusive, ganhar mais um dia para ver se o coração tão acalorado do futuro presidente da Assembleia Legislativa, com acordo com todos os partidos aí, que está bastante nervoso hoje, o senhor Carlão Pignatari, apresenta uma proposta aglutinativa a esse orçamento mais gentil com as santas casas e com o orçamento da saúde da população do estado de São Paulo. Próximo inscrito, deputado Carlos Gianazzi. Ausente. Suspendo por 2 minutos os trabalhos. A Isa tem...
Reaberta a sessão. Próxima inscrita, a deputada professora Bebel. Vai, Bebel, segue o jogo. Pode ir no banheiro. Pela ordem, deputada. Peraí, deixa eu cumprimentar primeiro as pessoas. Claro. Bom, eu cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, a mesa diretora de trabalhos, cumprimento os funcionários, os assessores à minha esquerda, à minha direita, cumprimento os senhores e senhoras deputadas e todos que nos assistem através da TV Alesp. A senhora me concede uma parte? Pois não. Muito obrigado, deputada Bebel, líder da minoria. Deputada, só para poder contribuir, eu ouvi aqui o deputado Melão, a própria deputada Mônica, que fez referência à questão da publicidade. E eu acho que é importante ressaltar que o aumento para a publicidade não é um aumento para as campanhas de saúde, de aulas remotas. Essas são propagandas institucionais. As propagandas de campanhas de vacinação, por exemplo, serão orçadas numa outra ação denominada publicidade de utilidade pública, que é diferente. E essa, inclusive, foi reduzida. Portanto, é recurso para fazer propaganda. Muito obrigado. Bom, agradeço aí a ilustração de Vossa Excelência e começo fazendo uso da palavra exatamente num quesito, né, que é de suma importância, porque, veja bem, quando nós estamos debatendo, eu vou pedir para os meus companheiros deputados, eu não tenho nenhum problema, costumo dizer para os meus alunos, não tem problema nenhum conversar, mas vai conversar longe de mim, para eu poder falar, porque, enfim, eu fico sentadinha ali, ouvindo, algumas vezes eu falo baixinho e não atrapalho ninguém. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de respeito entre nós, que não é o caso de desrespeito, mas, enfim, não quer ouvir, vai para o canto, né? Fazia assim com meus alunos, e dava certo. Então, eu tenho uma preocupação, e ela sempre foi central, porque nessa época, sobretudo de pandemia, nós tivemos o fechamento das escolas de 23 de março até o presente momento. Então, eu tenho o seguinte entendimento. Ainda que na marra, deputado Barros Munhoz, não porque era necessário fechar as escolas, enfim, porque não tinha outra saída né, que não fosse esta, um enxugamento. Né? Esse enxugamento foi para onde? Peraí. Pela ordem, senhor presidente. Essa é uma questão... Não constato o quórum regimental, solicito verificação de presença. É regimental. Por Vossa Excelência, convido o deputado André Itamar Borges, Adé do Prado e Itamar Borges, para auxiliar esse presidente. Verificação de presença. Primeira chamada. Deputado Adalberto Freitas. Deputada Adriana Borgo, presente. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputado Alex de Madureira. Constatado o quórum regimental, devolvo a palavra ao orador na tribuna. Obrigada, senhor presidente. Bem, e aí eu dizia, né, eu acho que é natural que nós tenhamos claro que não porque foi pensado, mas forçosamente houve esse enxugamento, porque as escolas não se abriram, não se gastou com água, muito com água, com luz, nada, e isso teve um enxugamento. Teve um enxugamento, eu diria,
até começar, por exemplo, com a alimentação escolar, deputada Adriana. De 3.700.000 que devesse receber essa alimentação, se resumiu a pouco mais do que 700.000 alunos, estudantes, recebendo na forma de vale-refeição aqueles R$ 55,00, com os quais eu concordei, desde que fosse estendidos aos 3.700.000 alunos, né? Mas o mais interessante na discussão da comunicação, e alertado aqui pelo Paulo Fiorilo, pelo deputado Paulo Fiorilo, é o seguinte: nós percebemos no chão da escola pública o quão atrasados nós estamos em termos de tecnologias de informação e comunicação. Porque trabalhar a transposição tão e somente das aulas para o computador, isso deu no que deu, alguns alunos puderam ir às aulas, outros não, e por aí foi. Mas o que me chamou a atenção foi que estes alunos, dos 3.700.000, 1.500.000 acessaram computadores e rede de internet. Então, se a comunicação ela abrisse, eu não teria nenhum problema, deputado Carlão Piantari, ela abrisse uma perninha, ou sei lá que nome que eu dou, para dizer o seguinte: bom, isso aqui vai para um processo de digitalização das escolas, enfim, eu acho que não causaria tanta questão. É uma coisa para começar a pensar a partir do orçamento. Nós temos que pensar isso. Não dá para esperar a pandemia para jogar na mão do menino um computador, a aula e se vire. E com inclusão digital, com cursos online, essa coisa toda. Porque o mundo mudou forçosamente por conta, né? Quer dizer, houve todo um desenvolvimento tecnológico, mas o Brasil não acompanhou isto. E depois foi impor isso para o pobre coitado da periferia, que sequer tem rede de internet, não tem telefone, não tem condições de acesso. Então, eu teria que chamar a atenção para este fato e discutir a comunicação e que esta casa tire, né, um projeto de digitalização, mas não uma digitalização bota aqui e acolá, um projeto pensado, com inteligências mesmo, para que a gente possa tornar esse país o mais avançado, esse Estado, por que não o mais avançado do país, porque tem condições de fazer isso. Mas me salta os olhos, né, quando eu vou no orçamento, na educação, ciência e tecnologia, e nós vemos a redução na FDE de 120 milhões. A FDE, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, ele trata das reformas, deputado Barba. Como assim? Não só reformas, mas tantas outras, mas dentre as tantas coisas, reformas. Como não tratar de reforma no momento de pandemia? Nós temos salas mal arejadas, mal ventiladas, sem iluminação, sem sonoridade, e nós precisamos, nesse contexto, mudar. E para mudar, a FDE não poderia ter esta redução. Nós tivemos, a despeito de dizer que a FAPESP continuou, né, como é que eu diria? Ela ficou fora do projeto de lei 529, está perdendo 466 milhões. Então, quer dizer, foi aquela coisa, eu tiro, mas eu tiro no orçamento. Então, na prática, o 529 tirou, pôs dentro, sim, a FAPESP, porque, na verdade, cortou a sua sustentação, que é na casa de 466 milhões.
1 bilhão para alcançar os 9,57. Eu comecei a ver isso quando eu participei da CPI, né, que analisou possíveis irregularidades nas universidades, e a gente teve lá muito bem demonstrado que o montante calculado dos 9,57 é muito aquém do que deveria ser. E o que nós podemos perceber, vai cortar meu tempo de novo, meu Deus do céu. O que nós podemos perceber é que, na verdade, isso leva a uma perda de R$1 bilhão, né? Agora, eu pergunto, as universidades, né, elas não têm importância? Super importância. Elas foram chamadas a fazer isto, né, a fazer ciência, a produzir aparelhos tecnológicos, respiradores artificiais, os respiradores todos, que salvaram vidas, senão. Então, isso, de certa maneira, eu considero, né, muito ruim, no orçamento deste ano, a gente ver essa perda ainda das universidades. Eu também, a título do que foi dito aqui anteriormente, eu sou uma das pessoas muito fã de Santa Casa. Aliás, das minhas emendas, né, eu destino quase que totalmente para as Santas Casas. Eu acho que a saúde se faz nas Santas Casas. O SUS é atendido mais 90% nas Santas Casas. E aqui se retira recursos das Santas Casas. Então, nós temos que ter um movimento, né? Porque se quem, de fato, atende a educação, que é o Sistema Único e Público de Saúde, aliás, quem atende a saúde, é o Sistema Único e Público de Saúde, universal, conseguido na Constituição de 88, né? E que demonstrou que quem deu resposta a essa pandemia foi o SUS, você não pode ter a redução de recursos para quem muito mais, né, atendeu, que foram as Santas Casas. Outra questão também é o IANSP, deputado Carlão Piatari. Eu vou deixar o senhor falar agora, porque é uma cobrança que eu quero fazer. No 459, quando teve a ampliação da alíquota de 50%, quem tivesse 59%, né, mais os outros que compusessem. Teve 1% a mais. Cadê o plano para nós podermos fortalecer o IANSP, interiorizá-lo, né? Ourinhos está lá até hoje sem resposta, né? Outras tantas cidades estão tendo rompimento de atendimento para os servidores públicos. É a única forma que os servidores têm, e é de boa qualidade, deputado Carlão Piatari. É de suma urgência, quero falar para o senhor, a aprovação daquele PL 52, que tem pelo menos o Conselho Gestor, para que nós possamos acompanhar as regras. Com certeza. Sobre o IANSP, deputado Bebel, nós temos um compromisso do Polar aqui no primeiro trimestre, que é o superintendente, ele traga o plano de investimentos, principalmente nos valores dos procedimentos que são pagos pelo IANSP, porque hoje está muito próximo ao SUS. Então, tem muitos hospitais, como Ourinhos, enfim, vários hospitais que abriram mão, não querem mais o plano de saúde, porque é igual ao SUS. Então, esse é o compromisso que ele tem de 90 dias apresentar para a Assembleia um plano de remodelação do sistema e também das novas valores dos procedimentos para os funcionários públicos de São Paulo. Olha, eu espero, deputado Carlão Piatari, líder do governo, que isso se torne uma realidade. Porque, veja bem, nós estamos há anos pagando o IANSP, agora cresceu a alíquota e o atendimento não é feito, então, entendeu? Então, eu acho que agora ampliou, né? E se ampliou, teria que estar previsto aí... Perto de 300 milhões por ano a mais no IANSP. Então,
Então, o senhor sabe, o montante é muito maior do que era, né? E sai do servidor público. Essa que é importante dizer. Os 3% que saírem, para quem tiver 59, 60, acima de 59, vai sair do servidor público, né? Para fechar a minha fala, para eu não deixar de falar, eu também, deputada Valéria Bolsonaro, não fui citada por Vossa Excelência, mas eu tenho um PDL que é o 39, que prevê o não confisco do dinheiro, né, dos professores, dos servidores aposentados e pensionistas, com uma diferença com relação dos demais. Qual é a diferença? Nós compusemos um grupo atuarial e estamos demonstrando que não teve nenhuma comprovação de déficit atuarial. Atuarial não quer dizer que houve, é projeção, tá? E isso não está certo. Em cima de projeção, se fazer um desconto do menor até o teto do INSS. Isso é uma injustiça, tem que ser corrigida por... Não, a casa não tem culpa, porque não foi ela que inventou o decreto, mas o meu PDL tanto derruba o decreto, quanto, ao mesmo tempo, restitui o que já foi retirado dos aposentados, servidores aposentados e pensionistas. No mais, eu defendo a aprovação de todos, sem nenhuma distinção, porque todos poderão fazer a diferença nessa conquista que a gente vem a ter. Muito obrigada e agradeço aí os nobres e nobres deputadas. Próximo inscrito, deputado Jorge do Carmo, ausente. Deputada Isa Pena, para falar contra. Olá, boa noite a todos os colegas, a todas as deputadas, os deputados, a todos que assistem hoje pela TV Alesp. Eu queria, presidente, pedir 1 minuto de silêncio, porque hoje morreram 915 brasileiros em razão da Covid-19. Se você me conceder esse 1 minuto de silêncio e pedir também, né, para que todos façam, né, eu acho que seria um gesto importante. 915 brasileiros morreram hoje de Covid. Então, eu acho que seria importante o Legislativo demonstrar respeito a esse momento. Obrigada, presidente. Bom, eu queria tomar o meu tempo de fala para reforçar aquilo que foi dito sobre a proposta orçamentária apresentada pelo governador João Dória. Uma proposta orçamentária que corta mais de 400 milhões da saúde pública do Estado de São Paulo. Esse impacto é um impacto que será sentido principalmente pelas cidades no interior do Estado de São Paulo, que já estão, nesse momento, com os seus hospitais, com a sua UTI lotadas, famílias que estão perdendo seus parentes, suas pessoas queridas. Todo mundo ama alguém e é amado por alguém, ou pelo menos assim eu espero. Imaginem vocês perder essa pessoa para sempre, sem poder nem mesmo enterrá-la com dignidade, sem poder nem mesmo ter o direito ao luto, ao velório, ao ritual que nós sabemos que é tão importante
para o processo de superação e reconstrução dessas famílias. É nesse sentido que eu quero dizer que é absolutamente desumano, é absolutamente cruel esse corte. O governador João Dória ele vai ter que se explicar não só para a população do estado de São Paulo, mas como ser humano, porque eu acredito que, de alguma forma, todos nós, enquanto seres humanos, somos cobrados daquilo que fazemos. Todos nós seremos cobrados. E, portanto, esse orçamento que corta da educação, que corta da saúde, que tem acréscimo. Vejam, senhoras e senhores, nós temos um acréscimo na verba de gastos com publicidade institucional. Isso é, assim, a demonstração mais explícita daquilo que é o governador João Dória. Um governador que está aí para satisfazer os interesses daquelas empresas, dos empresários que o representam e que estão ligados a ele politicamente. Eu quero dizer que eu acho isso, do ponto de vista moral, criminoso, sim. Eu acho que poucas as pessoas têm a noção, infelizmente, né, do que passam as pessoas nas UTIs. A maior parte dos deputados, se pegou Covid, vai para um bom quarto, vai ter um atendimento, né? Até mesmo nós, servidores públicos, temos acesso aqui ao IANSP. Essa não é a realidade da maior parte da população do estado de São Paulo. A maior parte da população do estado de São Paulo diz adeus de um lado da porta para sua família e não sabe se vai voltar. Se tiver um respirador, se tiver um leito, as suas chances aumentam. Mas a verdade é que nós estamos caminhando para um cenário de saturação da saúde pública mais grave do que na primeira onda. E, portanto, esse orçamento, no momento em que ele é enviado para a Assembleia Legislativa, depois de uma eleição, inclusive as eleições municipais, em que o governador João Dória tinha lado, em que o candidato desse governador foi para a televisão e disse que não haveriam cortes, que o seu governo e, portanto, daqueles que também se sentiam representados por ele, ele foi para a televisão se comprometer com os servidores públicos, com os profissionais da saúde, com os profissionais da segurança pública, que também estão correndo risco diariamente nos seus postos de trabalho. E ele é, mais uma vez, um mentiroso. O Dória se mostra, mais uma vez, um mentiroso. Eu quero aqui também falar com os profissionais da pesquisa. O orçamento foi cortado. Há um compromisso do governo de que esse valor será restituído à FAPESP por decreto. Quantos compromissos que o Dória fez e que foram honrados, eu pergunto aos deputados nessa casa. Eu não vi nenhum até agora. E, por fim, eu queria lamentar também, dizer que eu fico muito triste também aqui hoje de estar votando algo dessa importância e de estar sentindo falta de tantos colegas da oposição. Estou sentindo falta de diversos companheiros aqui do Partido dos Trabalhadores, que são companheiros, sim, e com os quais a gente vai continuar perseguindo a unidade, sem dúvida nenhuma. Esse é o compromisso que foi assumido pelo PSOL. Mas de uma bancada de 9, 10, apenas 2 subiram para falar aqui. E eu quero dizer, com toda a fraternidade, à professora Bebel, que veio aqui, que fez uma fala importante, ao deputado Barba, que veio aqui, que fez uma fala importante, mas eu quero dizer, aos meus olhos, de uma jovem que teve pais petistas que ajudaram a fundar o PT na década de 80, de ver esse tipo de postura aqui, eu fico muito triste. Para onde foi
para onde foram as nossas prioridades. Aonde estão os nossos companheiros de oposição nesse momento em que nós estamos aprovando o orçamento público do Estado de São Paulo? Eu acho realmente lamentável, eu fico triste, porque foi um partido muito importante para a classe trabalhadora brasileira, mas esse tipo de postura demonstra cada vez mais as limitações políticas que esse projeto tem. Então, com as ressalvas aos colegas que vieram aqui e fizeram a minha fala, eu acho que é importante ser honesto, ser honesta com as pessoas que estão me escutando. E é preciso dizer que a oposição não fez um bom trabalho no debate do orçamento. Quero ressalvar os colegas que aqui estão, mais uma vez, deputado Barba, deputada Bebel, que vieram aqui, fizeram falas muito importantes. Mas estou sentindo falta de que a oposição consiga segurar uma obstrução de uma sessão até o final. Nós não vamos conseguir segurar essa sessão até o final. A discussão vai ser encerrada. Sobre um orçamento que tem 400 milhões de cortes, que corta um orçamento da educação, da saúde, que acrescenta na publicidade institucional. E aqui eu sei que os deputados estão dando uma batalha para melhorar esse orçamento. Mas aqui, ó, é o nosso lugar, é a tribuna, o povo nos elegeu para fazer tudo por eles que estiver ao nosso alcance. Então eu sei que 2020 não foi um ano fácil para ninguém, mas eu faço sim essa crítica aos companheiros da oposição, porque considero importante ser honesta com as devidas ressalvas aos deputados que estão aqui presentes, mas falar que fico muito triste com a oposição aqui no dia de hoje. Do Dória a gente já espera. Eu já espero do Dória. Mentira, descompromisso. Eu já espero do Dória a precarização do serviço público. Eu só esperava que nós estivéssemos aqui enquanto coletivo, reunidos, fortes, coesos e presentes. Esse é o nosso dever enquanto deputados. Muito obrigada, presidente. Encerrada a discussão, há sobre a mesa requerimento assinado pelo nobre líder, deputado Carlão Pinhatari, que requer nos termos regimentais que a votação do projeto de lei 627/2020, constando na ordem do dia, se proceda da seguinte conformidade. Tem um projeto de lei salvo emendas e subemendas, item 2, englobadamente as emendas 12.144, 12.145, 12.146, 12.147, 12.148, com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. B, emenda A, B e C, subemendas número 1 a 17, do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, 3 demais emendas, englobadamente. Coloco em votação o requerimento. Por ordem, deputado Campos Machado. Pode encaminhar. Tem a palavra, Vossa Excelência, deputado Uma questão de ordem, senhor Campos presidente. Machado, em nome da liderança do Avante. Deputado, está estranho, né, deputado Campos, falar em nome da liderança do Avante. Uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Barba. Não, senhor presidente, a questão que eu faço, presidente, é só para dizer, esclarecer a deputada Isa Pena e todos os deputados, que tem um rito aprovado nessa casa, pela presidência dessa casa, presidente, que... Posso continuar, presidente? Deputada Janaína, desculpa, só para fazer um esclarecimento, que tem um rito feito pelo presidente dessa casa, no trabalho presencial dessa casa, presidente, que todos os deputados, a partir de 60 anos de idade, quando nós retomamos o trabalho presencial, os trabalhadores dessa casa, a partir de 60 anos de idade, os trabalhadores com menos de 60 anos, com algum tipo de morbidade, com algum tipo de morbidade, não é necessário estar presente nessa casa. Inclusive, eu que tenho mais de 60 anos, estou presente o tempo todo, porque eu sou líder da bancada do PT, junto com a companheira Bebel, que é a nossa líder. Entendeu? Então, deputado, só para deixar isso claro, os deputados do PT que estão ausentes, senhor presidente,
estão exatamente nessas condições. Eu precisava fazer, era muito mais uma questão de esclarecimento, mas eu tinha que usar o rito da casa para falar da questão de ordem, senhor presidente. Corroboro com Vossa Excelência, todos acima de 60 anos estão em home office, autorizados pela mesa diretora, fazendo seus trabalhos de casa, inclusive os parlamentares que não têm obrigação de comparecer à sessão, podendo eles, de livre e espontânea vontade, estarem presentes, claro, como deputados. Deputado Campos Machado, para encaminhar. Senhor presidente, inicialmente eu quero saudar o novo líder do PTB, meu amigo Douglas Garcia, moço simples, humilde, e que teve a ampará-lo a sua grande mãe, a querida Dona Sirlene. Portanto, meu amigo Douglas, o tempo que convivemos foi suficiente para eu conhecer o seu caráter e a sua índole. Começo dizendo, deputado Barba, que disse aqui, alto e bom som, foi ensinar como fazer oposição. Aí eu comecei a perguntar a mim mesmo, estamos numa faculdade, deputado Melão? Numa escola? Mas deixando isso de lado, deputado, eu me lembrei o quê? Deputado Barba, vou poupá-lo desta vez. Eu sempre digo, deputado Gilmacir Santos, que os anos sabe. É difícil conversar assim, é difícil falar assim. Com máscara é difícil. Com conversa paralela é pior ainda. Os anos sabem de coisas que os dias não sabem. E eu, deputado Gilmacir, vou começar feito Paulinho da Viola. Faça como velho marinheiro, que durante um nevoeiro leva o barco devagar. Quero afirmar aqui, de maneira claríssima, primeiro saudando as mulheres, em nome de duas carinhosas mães, Dona Nena, mãe do Gil, Dona Sirlene, mãe do Douglas. Para constar os anais da casa, que eu saúdo duas grandes mulheres, simples, humildes, e que têm profundo orgulho dos seus filhos. Eu quero deixar claro que nós temos um orçamento complexo e incoerente. Podem falar o que quiser. Eu acho, e eu não tenho receio do que falo. A coragem é inerente a um parlamentar. Eu sou amplamente favorável aos 300 milhões de reais que consta para o Judiciário. Nasci nesse meio. O deputado Escrituloso sabe como eu trabalhei. Conheço o Judiciário profundamente bem. E sem justiça não há paz. E sem paz não há vida. A Assembleia, a comissão, o relator, o deputado Olim, foi profundamente feliz. E o governo também, ao destinar 300 milhões de reais para o Judiciário. Não existe paz sem justiça. Aí eu lembro da FABESP. Será que tem alguém que esteja numa escola infantil, deputado Telhado, que acredita que a FABESP não vai perder esses 450 milhões, 4 milhões? Ah, mas está constando decreto. Não tem decreto nenhum depois, meus amigos. Está aqui. O governador João Agripino tinha garantido que não ia mexer nesse recurso. Desculpe se eu atrapalho os deputados. Está aqui. Eu não vou perder tempo lendo o jornal. Está aqui. Aí veio e consta, através de um decreto. Não vai ter decreto nenhum. É artigo 171 do Código Penal, é estelionato puro e simples. Muda agora. Se ficar por conta do decreto,
não vai alterar. A FABESP vai perder 454 milhões. Alguém tem alguma dúvida? Mas o Campos, você precisa acreditar no governador. Como acreditar se ele não cumpre nada? Como acreditar, deputado Vargas Munhoz? O que é a crença? Não é apenas a crença divina, acreditar em Deus. Também é acreditar nos homens que governam. A saúde não está devidamente contemplada. Aí surgiu, preste atenção no que eu vou dizer agora, surgiu essa vacina chinesa. Muito bem. Sabe a origem da vacina? Sabe que a empresa que vendeu, que fez convênio com o Estado de São Paulo, está sendo processada por corrupção na China? Você sabe que o fundamento maior deste processo, que está em fase terminal, e que a previsão é de condenação dos donos da empresa, já começa assim: marginais vendendo a vacina para São Paulo. E onde está a prova da eficácia? Quem assegura a eficácia da vacina? Eu? Eu não sou médico. Mas eu vou procurar, deputado Vargas Munhoz, de onde veio a vacina? Cadê os contratos firmados? Quais são as bases desse contrato? Quem conhece as bases do contrato? Ninguém. Nós estamos todos no escuro. E essa vacina, deputado Vargas Munhoz, virou o deputado Carlão Sampaio, Carlão Pinhatari. Eu gosto de ouvir a sua voz, principalmente quando estou falando, deputado André. Eu tinha que homenagear o Palmeiras, mas em todo caso é o seguinte, nós estamos com coisa séria aqui, deputado. Parabéns pelo nosso Palmeiras. Mas, deputado Vargas Munhoz, se eu pudesse conversar com as estrelas, eu ia perguntar a elas o que é que está acontecendo nesta casa. O que é que está acontecendo no Palácio Bandeirantes? Meu amigo Madalena, meu irmão, a vacina é coisa séria. Não é assunto político, nem do presidente, nem do governador. Nós estamos equivocados. Nós vamos tomar uma vacina que não sabemos quais são as consequências. O que vai acontecer com quem vai tomar? Não é definitiva. Eu volto a dizer, se a origem da vacina já começa com empresa suspeita, o que será da vacina? Campos Machado, você é advogado criminalista, você não entende de vacina? Lógico que eu não entendo de vacina. Mas entende crime. E sei que há um processo criminal lá na China. Aí dizem alguns, deputado Campos Machado, às vezes você é muito radical. Se eu for radical, eu pergunto, e o deputado Gil, meu amigo, o deputado Douglas, que se tornou meu amigo, eu quero que essa amizade seja perpétua. Agora, deputada Bebel, nós estamos brincando esses deputados. Brincando, acreditando que somos parlamentares e não somos. Esta é uma casa submissa, de acomodados. Não adianta vir aqui gritar nos microfones. Eu quero que me apresente, não só gritos, mas sugestões, presidente. Mas não, gritaria não resolve nada. Aproveitar o deputado Olinho aqui nos meus 45 segundos para dizer que o presidente do Tribunal de Justiça me afirmou textualmente que você foi um dos grandes responsáveis
pelas aprovações de emendas ao Judiciário. Eu vou voltar amanhã para completar alguma coisa que eu tenho que falar, que não vai dar tempo de falar hoje, presidente. Mas deixo aqui a indagação do grande pensador. Onde estamos e para onde vamos, deputados brasileiros? Para onde vai essa casa? Deixa a resposta para aqueles que se acham grandes deputados. E alguns aqui não servem nem para estar em colégio e se acham deputados de primeira grandeza. Pense bem, para onde vamos, deputado Mazunhos? Pela ordem, presidente. Deputado Carlão Pinhatari. Havendo acordo de liderança, eu peço o levantamento da presente sessão, presidente. Questiono os líderes presentes em plenário se concordam com o levantamento da presente sessão. Havendo acordo entre os líderes, estão levantados os nossos trabalhos por solicitação do líder do governo, deputado Carlão Pinhatari. Está levantado o trabalho.